Olá, meus estimados colegas, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula do módulo 2, Análise e Gestão de Riscos na Inteligência Penitenciária. Na aula anterior, nós estudamos o estabelecimento de contexto, onde nós aprendemos a mapear o ambiente interno e externo da organização. Aprendemos a identificar os ativos e a organizar as informações por meio da matriz SWOT. Hoje nós vamos avançar para a segunda etapa do ciclo de gestão de riscos, que é a identificação de riscos. E aqui já deixo claro, esta é uma das fases mais críticas de toda a análise. Errar na identificação de riscos é comprometer tudo que vem depois. O que significa identificar um risco? Identificar um risco significa reconhecer um evento futuro incerto com potencial de afetar negativamente os objetivos da organização, causado por uma ameaça externa ou interna, e potencializado por uma vulnerabilidade da estrutura institucional. Note bem, risco não é problema já materializado. Essa é uma confusão muito comum nas unidades prisionais. Neste caso, ao referir a um problema, estamos nos referindo ao passado. Um problema, ele já aconteceu. Por exemplo, um servidor foi flagrado facilitando a entrada de ilícitos. Já um risco é algo que pode acontecer. Entenderam a diferença entre riscos e o problema? Então, por exemplo, de risco, a ausência de revista eletrônica nas portarias facilita o ingresso de objetos não autorizados por visitantes. Ok? Então essa diferença é fundamental, porque a análise de risco ela é sempre preventiva, não corretiva. A prevenção é o sustentáculo da segurança. Vamos falar um pouco sobre os elementos estruturais do risco. Para formalizar corretamente o risco, nós precisamos compreender os conceitos de ameaça, ativo, vulnerabilidade e consequência. Então vamos lá. Ameaça é a origem do risco, um agente, evento ou condição que pode causar o dano. Ativo exposto é o que está em risco, ou seja, pessoa, informação, estrutura, rotina ou reputação institucional. Vulnerabilidade é a fragilidade interna que torna o ativo suscetível à ameaça. Consequência esperada é o possível impacto do evento, caso ele se concretize. Vamos aplicar isso à realidade penitenciária. Vamos lá, vou dar exemplo para vocês. Ameaça. Né? Qual é o seu exemplo? Crescimento da atuação de facções no entorno da unidade. Ativo. Integridade dos agentes e a segurança da muralha, por exemplo. Vulnerabilidade. Seria a falta de patrulhamento externo e câmaras de longo alcance. Estou dando só exemplos, né, pessoal? Tem outros. Consequência. Aumento do risco de resgate externo, ataques ou interceptação de veículos escolta. Entenderam? Então eu só dei exemplo para vocês, né, de cada um dos tópicos que nós estamos abordando. A formalização desse risco, ela deve ser feita com linguagem técnica e direta. E para isso, usamos uma ferramenta consagrada, o 5W2H. Vamos então entender como é a técnica 5W2H aplicada à inteligência penitenciária. Muito bem, a sigla 5W2H ela vem do inglês e serve para formular o enunciado completo do risco, organizando aí suas variáveis de forma lógica. Então vamos entender quais perguntas que seriam feitas nesta técnica, né, 5W2H. Primeira seria what? O que pode acontecer? Qual é o evento de risco? Segundo, why? Por que pode acontecer? Por qual causa a ameaça? Where? Onde pode acontecer? Em que local, setor, processo? When? Quando e com que frequência? Em que período crítico ou com qual recorrência? Who? Quem pode ser afetado? Ativos envolvidos. How? Como pode acontecer? Qual é a dinâmica ou mecanismo? How much? Com que severidade ou com que impacto?
Qual seria a consequência institucional? Vamos aplicar isso num caso realista, né, da rotina prisional. Então vamos lá. What? Ou o que? Consideremos então o ingresso de aparelho celular por visitante. Why? Ou por quê? Né? Vamos pegar aí a ausência de revista por scanner corporal na entrada. Where? Ou onde? Unidade de regime fechado, área 3, por exemplo, estou designando. When? Ou quando? Né? Vamos estabelecer aí, vamos imaginar os finais de semana ou no horário de visita. Who? Né? Ou quem? Né? Poderíamos estabelecer, por exemplo, internos da ala 3, né? Ou equipe de disciplina, né? Direção da unidade, enfim, vamos apontar ali um ator. How? Ou como? Né? Poderíamos pensar aí no celular escondido no corpo, sem detecção por falta de equipamento. How much? Ou quanto? Daí poderíamos pensar na quebra de sigilo de informações internas, articulação de ações criminosas, perdas de controle operacional, enfim. Esse é um risco com alta probabilidade e impacto e que pode ser formalizado no relatório da inteligência penitenciária de forma clara, objetiva e fundamentada. Ok? Vamos falar um pouco agora sobre a importância de nomear corretamente o risco. Um erro comum nas análises é justamente nomear o risco de forma vaga. Como, por exemplo, se os senhores vão falar de um risco, vai falar ali segurança precária na unidade. Ora, pessoal, isso é muito genérico, né? Não operacional e não tem valor analítico. Já a redação correta, quando os senhores for colocar no relatório, seria mais ou menos assim: risco de ingresso de objetos ilícitos por visitantes devido à ausência de equipamentos de inspeção eletrônica, comprometendo o controle de comunicações entre internos e agentes externos. Observaram? Ficou longo? Ficou, mas seria uma descrição bem específica. Né? Então, ou seja, esse enunciado, sim, ele é longo, mas é específico, vinculado ao contexto, e ele vai orientar o gestor para a tomada de decisão. Lembre-se, só podemos mensurar o risco se ele estiver bem identificado. Se eu não sei qual que é o ativo, como que eu vou avaliar o impacto? Se eu não sei a ameaça, como que eu vou estimar a probabilidade? Se não está claro o mecanismo de ocorrência, como que eu vou propor um tratamento? É aqui que muitos relatórios falham, ok? Mas vocês não vão errar, porque vocês tiveram essa aula. A identificação correta dos riscos, ela abre caminho para as próximas fases. Por exemplo, para a estimativa de risco, que é a probabilidade versus impacto. Para a avaliação do risco, que se refere ao grau de significância. E para a proposta de tratamento, que são as ações corretivas, preventivas ou mitigadoras. Identificar é também priorizar. Por fim, é importante dizer que nem todo risco identificado, ele precisa ser tratado de imediato, mas todo risco precisa ser registrado, avaliado e monitorado. A análise de risco, ela permite ao gestor priorizar o que é urgente, planejar o que é importante e monitorar o que é potencial. No ambiente penitenciário, essa lógica salva vidas, evita crises e protege a instituição de escândalos, vazamentos ou colapsos operacionais. Partindo agora para o encerramento, meus caríssimos, eu posso dizer que identificar os riscos é ver antes que os outros vejam, é agir antes que os outros reajam. Essa é a essência da atividade de inteligência. E no sistema penitenciário, quem não antecipa, corre atrás do prejuízo, não é mesmo? Na próxima aula, nós vamos estudar a estimativa de riscos. Como medir a probabilidade, como avaliar o impacto e como aplicar as escalas de severidade e frequência ajustada à nossa realidade. Deixo agora uma pergunta para reflexão. Quantos riscos a sua unidade enfrenta todos os dias? E quantos estão formalmente reconhecidos e sob monitoramento? Pense nisso. Até a próxima aula e que Deus continue nos dando discernimento, firmeza na missão. Tá bom?
Forte abraço. Até lá.